Olá, queridos alunos, dando início aos nossos estudos, onde procuraremos, através de compreender a doutrina espírita, passar a todos vocês conceituações que com certeza irão auxiliá-los a um pensamento mais construtivo e o que a doutrina espírita nos oferece acerca desses inúmeros ensinos que nos são apresentados. Então hoje nós falaremos do módulo 14, roteiro 2, desigualdades sociais, igualdade de direitos do homem e da mulher. Um assunto extremamente delicado, um assunto que envolve economia, um assunto que envolve organização dos estados. E alguém vai nos perguntar, mas a doutrina espírita também se preocupa com isso? Também se preocupa com isso, porque entende que quando o homem está perfeitamente amoldado ao contexto social e as suas necessidades são atendidas dentro de uma visão humanitária e fraternal, o homem se torna um ser harmonioso, um ser equilibrado. Então é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Vocês acham que existe uma imposição da natureza? Foi o Criador que estabeleceu essa desigualdade sociais? As desigualdades sociais não estão na lei da natureza, são obra do homem e não de Deus. Então, dali nós partimos que não há culpa de Deus, esse desequilíbrio da economia, esse desequilíbrio da sociedade, alguns poucos com muitos e muitos sem nada. Isso é fruto da criação humana, é fruto da escravização humana, é fruto da falta de consciência humana em compreender os verdadeiros valores que devem unir a humanidade. Alguns perguntarão, mas vai faltar alimento? Não, não faltará. Haverá sempre o equilíbrio disso tudo para atender às necessidades humanas. O que existe é o profundo egoísmo daqueles que lideram, daqueles que dominam. Bem, vimos na aula passada que a desigualdade de aptidões contribui também para que essa diferença social aconteça. Porém, como bem alertamos, isso não pode ser uma discrepância tão grande. Uns com um nível muito elevado e outro com um nível miserável. E aí nos é perguntado, algum dia essa desigualdade desaparecerá? Você acha que isso vai desaparecer? Será que o homem está pronto para compreender o que é uma igualdade fraterna que deve reinar entre os homens? Bom, se vimos que é coisa do homem e não de Deus, acredito que sim, né? Então vamos ver quem nos responde. Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga, desaparecerá, quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende da posição social. Então observe que eles nos ensinam que essa conquista ocorrerá? Sim, mas é preciso o homem abdicar do seu egoísmo e de sua vaidade. Compreender que o crescimento se dará por mérito, por conquista, por desejo, por vontade, em não acumular riquezas materiais, mas sim a samarcar conhecimento intelectual, elevar-se moralmente para que ele possa atingir o ápice da sua evolução. As questões sociais preocupam vivamente a nossa época. Vê-se, não sem espanto, que os progressos da civilização, o aumento enorme dos agentes produtivos e da riqueza, o desenvolvimento da instrução não tem podido extinguir o pauperismo nem curar os males do maior número. Entretanto, os sentimentos generosos e humanitários não desapareceram. No coração dos povos aninham-se instintivas aspirações para a justiça e bem assim anseio vago de uma vida melhor. Compreende-se geralmente que é necessária uma divisão mais equitativa dos bens da terra. Daí 1000 teorias, 1000 sistemas diversos, tendentes a melhorar a situação das classes pobres, assegurar a cada um os meios estritamente necessários. Mas a aplicação desse sistema exige da parte de uns muita paciência e habilidade, da parte de outros um espírito de abnegação que lhes é absolutamente essencial. Em vez dessa mútua benevolência que, aproximando os homens, lhes permitiria estudar em comum e resolver os mais graves problemas, é com violência e ameaça nos lábios que o proletário reclama seu lugar no banquete social. É com acrimônia
que o rico se confina no seu egoísmo e recusa abandonar aos famintos as menores migalhas de sua fortuna. Assim, um abismo abre-se, as desavenças, as cobiças, aos furores acumulam-se dia em dia. Então é Leon Denis que vai nos trazer essa informação sobre a questão da desigualdade social. E na obra dele, Socialismo e Espiritismo, ele faz muitas abordagens nesse sentido, onde ele mostra, inclusive, um sistema extremamente grave que a sociedade havia abraçado e equivocadamente entendeu como sendo o melhor, quando na verdade era uma grande utopia, onde buscava, através de interesses próprios de suas lideranças, ocupar o patamar de liderar para escravizar. Não havia uma distribuição igualitária. Para sua obra, ele fala o seguinte: porém, quase toda a parte, os administradores socialistas se instalaram. Tivemos que constatar um aumento de procedimentos arbitrário e da desordem das finanças. Então, aquela promessa de distribuição de riquezas, na França, nos países da Europa, experimentaram efetivamente esse modelo que foi extremamente desastroso. Nunca houve distribuição de riqueza. Ele vai nos falar também, nessa mesma obra, que fazia parte das tradições da raça anglo-saxã cultuar a livre iniciativa individual e desenvolver a força e a vontade de cada um. Os socialistas franceses esperam que quase tudo venha do Estado. Qual é dessas teorias a que responde melhor à grande lei da evolução? A primeira assegura não somente a riqueza e a prosperidade das nações, mas está conforme o princípio universal que encaminha todos os seres em direção ao melhor, em direção ao bem, elevando cada vez mais o ter pessoal e coletivo. A posse de todas as coisas pelo Estado paralisa os esforços laboriosos, anula a livre concorrência e o espírito de emulação. Então, quando ele nos apresenta essa obra, ele vai nos mostrar que algumas artificiosas teorias que foram criadas não passaram de teorias cujas suas lideranças tinham interesse de obter vantagem. E a grande massa, o proletariado, esse continua na miséria, na pobreza. Nunca houve a distribuição igualitária de suas riquezas. Aliás, nunca houve interesse deles em repartir absolutamente nada, porque o que predomina a eles é o egoísmo e a vaidade. Então, tenhamos cuidado com esses modelos que são apresentados como a solução do problema. Não, a solução do problema tem que passar necessariamente pela consciência do ser, onde ele vai compreender que, abdicando da vaidade, abdicando do egoísmo, ele consegue ser fraternal. Em sendo fraternal, ele compreende uma economia igualitária, uma economia que possa auxiliar, né, o seu próximo, a dar a ele recursos, não para que ele seja um dependente, mas para que ele tenha mecanismo para, através da vontade, crescer, sair dessa estagnação que muitas das vezes é colocada propositalmente por sistemas cujo único objetivo é manter os grilhões sobre essas pessoas, sobre esse povo, para que possa, com isso, dominá-los pela fome, pela miséria e distribuindo em conta-gotas algumas necessidades prementes que eles possam ter naquele instante. Mas, na bem da verdade, a grande resolução do problema, eles não querem resolver, porque não interessa fazer com que a sociedade progrida intelectualmente, não interessa fazer com que a sociedade tenha uma divisão igualitária dos seus bens. Então, são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? O que vocês acham? Falamos das diferenças sociais, agora vamos falar de homem e mulher. Mais polêmico ainda. Mais polêmico. Aliás, existe uma frase muito usada, eu costumo dizer que é uma frase que mexe com a gente, né? Quando a gente fala o quê? Atrás do grande homem sempre existe uma grande mulher. Isso é um grande erro quando nós defendemos essa frase. Essa é uma frase equivocada. Essa mostra um desalinhamento do sexo, mostra um desalinhamento do homem e da mulher, colocando o homem à frente e a mulher atrás. Quando, na verdade, nós devemos ter essa frase da seguinte forma: ao lado de um grande homem, há uma grande mulher. Aí sim nós vamos estabelecer a igualdade do sexo, a igualdade perante Deus, porque sim, nós não podemos olhar o homem e a mulher com uma situação diferente. Hoje a mulher ganha infinitamente menor do que o homem e produz tanto quanto o homem. Por quê? O que faz do homem esse ser preferencial, a não ser
um sistema caótico, um sistema perverso que estabeleceu uma submissão da mulher e que não vem de agora, vem há muito tempo atrás, lá do tempo das cavernas, essa submissão. Está na hora de começarmos a refletir e modificar essa frase. Ao lado de um grande homem, sempre haverá uma grande mulher. Então ele nos responde, não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ora, se o Criador deu ao homem e à mulher, ou melhor, deu aos espíritos a condição de inteligência do bem e do mal, e a faculdade de progredir, e bem sabemos que no mundo espiritual não tem essa divisão sexual, que história é essa que a mulher tem que estar inferiorizada em relação ao homem? Até porque nas nossas experiências encarnatórias podemos ver ou homem ou mulher. Exatamente. Aliás, abre-se novamente um parênteses, né? Não teria como um espírito ganhar evolução se não experimentasse essas modificações, ora como homem, ora como mulher, ora sendo o provedor ou a liderança, a condução, a proteção, ora como gerador de uma criança, ora como gerador da prole. Então o espírito necessita passar por todas essas experiências para ganhar a perfeição. Nenhum espírito foi eternamente homem, nenhum espírito foi eternamente mulher. Todos se ingraram no ora homem, ora mulher. Então todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por consequente, gozar dos mesmos direitos. Então, Kardec, que ao perquirir os espíritos, vão nos mostrar essa obrigatoriedade dos espíritos passarem por esses dois gêneros, ora homem, ora mulher, para que ele possa ganhar a efetiva evolução, a efetiva experiência. Tento imaginar como alguém vai me falar sobre o sexo masculino se não experimentou o corpo masculino. Como eu vou falar sobre o sexo feminino se eu não experimentar o corpo de uma mulher, eu não experimentar uma maternidade? Como eu vou falar sobre isso? Como eu vou dizer que eu experimentei? Eu só soube, eu não experimentei. E por isso a necessidade do espírito está vagando de um lado a outro para ganhar essas experiências. A inferioridade da mulher em alguns países é devido ao predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então ele vai nos explicar por que em sociedades, de um modo geral, a mulher é tida como sexo fragilizado. Isso nada mais é do que uma construção de sistemas que querem, através da força da imposição, colocar um sexo mais frágil para que ele seja submisso. Aliás, um dos grandes problemas da humanidade é sempre querer subjugar o outro de acordo com a sua força. Então, quanto mais forte eu sou, mais eu subjugo aquele que não tem força para se elevar. A civilização cresceu assim. Nos primórdios, lá nas cavernas, era assim. A constituição física do homem é mais forte do que o da mulher. Então, esse aspecto de eu tenho mais força, na época em que a inteligência não era tão aprimorada assim, e sim a questão da força, né, do que você produzia com os seus músculos. Então, isso levou a enraizar essa concepção de que o homem é mais do que a mulher. Mas a gente vai evoluindo a intelectualidade e hoje as mulheres ocupam lugares que são tão capazes quanto os homens. Não tem diferença do que um ou outro pode produzir. Não tenha dúvida. Então, a força física, havia uma necessidade, né, que hoje já não é tão importante, porque as nossas mulheres ocupam hoje posições bastante avançadas, inclusive no campo em que os homens no passado atuavam. É uma mecânica, é pilotando aviões, enfim, é fazendo todo aquele trabalho graças à tecnologia que aliviou o uso da força física, permitiu ela ocupar cargos que outrora somente homens ocupavam. Hoje nós temos mulheres estimadoras. Como é que pode mulher ser estivadora? Na Constituição Civil? Na Constituição Civil, por quê? Porque todo um arcabouço tecnológico foi ofertado a permitir que a mulher opere um guindaste,
para que a mulher possa levantar quantidade de peso muito além de sua capacidade. Por quê? Porque tem instrumental a permitir que ela possa operar e ocupar essas posições, e com muita habilidade elas têm feito. E esse instrumental não está só a favor da mulher, pela sua constituição física, ele está a favor do homem também. Também. Fazendo com que todo esse procedimento seja mais eficaz, seja mais eficiente, seja mais produtivo. Então Kardec nos fala: note-se, entretanto, que a constituição física mais fraca da mulher em relação ao homem tem a finalidade de lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. É claro que quando Kardec faz essa colocação, foi em sua época, em 1859, em que ele faz essa colocação, mas isso hoje é uma outra realidade. Aliás, a doutrina espírita sempre nos disse que ela jamais vai ficar engessada diante dos avanços da sociedade. Ela vai acompanhar o progresso da sociedade, ela vai acompanhar o progresso da ciência, e esse é um exemplo claro. Na época em que Kardec faz essa colocação, os espíritos fazem essa colocação, ainda não havia a eclosão das indústrias, ainda não havia as descobertas que hoje temos. Então, essa conceituação, ela vai sofrer um burilamento, ela vai mostrar que a mulher pode sim ocupar as posições dos homens, que outrora era somente legado a eles. Assim, Deus apropriou à organização de cada ser as funções que ele cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Então, este é um campo em que o homem encarnado ainda não experimentou. Poderia ter experimentado? Sim, mas essa amabilidade, essa forma afável de ser é típico da mulher. Por quê? Porque ela é necessária, porque ela é a geradora, ela é a fonte de reposição da humanidade. Então, ela precisa ter essa condição de ser um ser delicado. Em relação ao homem, não há necessidade de ter esses talentos, vamos chamar de talentos, de ter esses talentos, mas a mulher sim, porque a ela foi legado a condição que ao homem não foi, que é a maternidade. Então, a conclusão. Em síntese, pode-se dizer que o homem e a mulher, no instituto conjugal, são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. Então, essa conceituação que o homem é o provedor e não faz nada, a mulher que tem que cuidar de todos os afazeres de casa, observe que na época de Kardec até poderia ser sim, mas nos dias de hoje, os homens estão dividindo as casas com as mulheres. Estão cuidando dos afazeres domésticos, estão cuidando dos filhos, e as mulheres estão desempenhando as tarefas que muitas das vezes o homem está impedido. Quantos homens hoje ficam em casa a cuidar dos filhos, a produzir a educação dos filhos, e a mulher vai trabalhar por opção do casal? Então, hoje, essa realidade ela tem mudado e tem mostrado uma equidade entre esses dois gêneros, fazendo com que ambos desempenhem de igual forma o papel, excetuando a geração, que não cabe ao homem essa geração, mas somente à mulher. Mas a organização familiar, o trabalho tutelar dos seus filhos, cabe a ambos, inclusive quanto à organização do trabalho, da limpeza, do cuidado, cabe a ambos. Então acabou-se há muito tempo essa ideia do homem sentar na frente da televisão, aguardando que chegue a sua cervejinha gelada, e a mulher trabalhando. Acabou. É hora de ambos entender essa conceituação, que ambos concorrem para o benefício da família. Ambos são responsáveis pelo desenvolvimento dessa família. Tal qual vimos na aula passada sobre as diferenças de aptidões, em que todos são importantes para que a sociedade progrida, todos dão a sua contribuição e todas as profissões, até colocando assim, são importantes para que esse sistema todo funcione. Da mesma forma, trazendo o macro para o micro, um lar também é assim. Não tem mais importante, quem é mais importante, o homem ou a mulher. Todos são importantes. Os dois contribuem para o quê? Para o ajustamento daquela família, para o ajustamento daquele lar. Então, não importa se um hoje está cozinhando e o outro está trabalhando fora.
Isso pode se inverter, como acontece em muitos casais, né? O homem cuidando do lar e a mulher trabalhando fora, dada a condição econômica temporária ou até mesmo permanente. Isso não importa. O que importa é que os dois contribuem para o ambiente familiar. Então, uma e outra, a mulher e o homem, são iguais perante Deus. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente, para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. Então, nós precisamos perceber que Deus não fez distinção nos gêneros, muito ao contrário. Somos todos iguais, somos todos irmãos. E nunca esqueçam, o homem de hoje será a mulher de amanhã. E isso, para o mundo espiritual, não há demérito nenhum, muito ao contrário. São pedidos que fazemos na erradicidade quando nós estabelecemos o planejamento reencarnatório com o auxílio dos nossos mentores, né, para que a gente possa experimentar essa modificação de gênero, para que possamos evoluir. Espíritos evoluídos compreendem que não há distinção entre gêneros. Muito ao contrário, todos concorrem para o progresso, todos concorrem para o crescimento pessoal e do todo. Então, apesar de infelizmente ainda ser uma realidade essa desigualdade entre homens e mulheres, ela tende a acabar. Conforme a civilização vai se adiantando em moralidade, isso tudo tende a acabar. E é importante entendermos que não estamos em lados opostos. Pelo contrário, estamos no mesmo lado. Estamos contribuindo para o nosso lar, para a nossa sociedade, para o nosso mundo. Em outras palavras, não existe atrás de um homem, existe ao lado de um homem e sempre haverá uma grande mulher. Esperamos que vocês tenham gostado, nos veremos no próximo encontro e que todos tenham essa percepção da não diferença de gênero, muito ao contrário, nós somos iguais quando analisados na condição de espíritos.